Olá! Nessa aula nós vamos falar dos modelos tradicionais de processo. Vamos lá? Muito bem. O modelo de processo, ele fornece um guia específico para o trabalho de engenharia de software. Na verdade, o modelo de processo, ele define aí o fluxo de todas as atividades, ações, tarefas, artefatos e organização do trabalho a ser feito. Pensem sempre num processo como um conjunto de atividades, ok? Engenheiros de software adaptam o modelo de processo às suas necessidades e depois seguem esse modelo. Então percebam, o modelo de processo não é uma coisa rígida que você tem que seguir à risca. Na verdade, um engenheiro de software vai escolher um modelo e adaptar ele às suas necessidades. O modelo fornece ainda os passos que são necessários para realizar um trabalho de engenharia de software com disciplina. Perfeito? Muito bem. Os modelos clássicos são modelos que foram criados aí entre os anos 70 e 90. E são modelos que permitem resolver problemas que impediam, naquela época, a criação de software de qualidade. Lembrem-se, naquela época, os softwares eram desenvolvidos de qualquer maneira, sem nenhuma metodologia, sem nenhum processo. Foram aí que surgiram, então, os modelos clássicos, numa tentativa de colocar uma ordem nessa coisa. Por que conhecer esses modelos? Na verdade, esses modelos, eles deram origem aos modelos que nós utilizamos hoje, em outros modelos mais modernos. Esses novos modelos, eles contêm justamente características desses modelos clássicos. O primeiro modelo que a gente vai falar é o modelo cascata, também conhecido como ciclo de vida clássico. Ele é um modelo de ciclo de vida, é o modelo mais antigo encontrado aí na nossa engenharia de software. Ele é muito conhecido e muito referenciado na literatura. Algumas características desse modelo são as seguintes. Ele sugere uma abordagem sequencial para o desenvolvimento de software. O que quer dizer isso, uma abordagem sequencial? Quer dizer que cada etapa do modelo, do processo, ela é executada uma após a outra, uma após a conclusão da outra. Vejam ali embaixo a figurinha. Etapa de comunicação, depois que ela é concluída, vem a etapa de planejamento, depois vem modelagem, construção e entrega. O modelo, ele não prevê um retorno para a atividade anterior. Na verdade, o processo, ele segue em uma única direção, em frente, ok? Então, essa é a particularidade do modelo cascata, seguir sempre em frente, uma atividade após a outra. Alguns pontos positivos do modelo cascata. O modelo cascata, ele possui etapas muito bem definidas. Essas etapas são executadas uma após a outra. O modelo cascata também possui requisitos muito bem definidos. Na verdade, essa é uma particularidade do modelo cascata. Se nós não tivermos requisitos muito bem definidos, esse modelo não vai ser adequado. Por quê? Como ele não prevê volta nas atividades, como o processo não prevê alterações, uma vez que você passou pela fase de requisitos, já foi. Não há mais como fazer mudanças ali no seu processo, ok? Só se você for fazer uma nova iteração do modelo cascata, mas aí estamos falando do modelo incremental, iterativo, perfeito? Muito bem, pontos negativos, justamente o que eu acabei de falar. O cascata não prevê a volta para uma atividade anterior. Ele não prevê correção de problemas de uma fase anterior. O que passou, passou. Mudança de requisitos não são bem recebidas nesse modelo. O cliente só vê o produto lá no final do processo. Percebam, você primeiro levanta os requisitos, faz o projeto, implementa e só lá no final o cliente vê o produto. Falta de feedback para o processo. Horas, você não volta a fases, então você não tem feedback da fase anterior. Os problemas dessa abordagem sequencial fizeram surgir então novos modelos. Vejamos alguns.
Prototipação. O modelo de prototipação, ele é utilizado quando o cliente ele tem uma série de objetivos para o software, ok? Mas ele não conhece com detalhes os requisitos que serão implementados. É aquele típico caso, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não sei em detalhes o que precisa ser feito. Isso precisa ser levantado, descoberto ao longo do processo. Algumas características desse modelo. Ele inicia com uma comunicação. Essa comunicação, esse encontro com o cliente, ele vai definir os objetivos gerais do seu software. Muito bem, após essa primeira fase de comunicação, você tem aí a construção de um protótipo. E esse protótipo, ele serve para você identificar requisitos. Você pega, cria um protótipo. Esse protótipo pode ser uma tela, pode ser um rascunho no papel, pode ser um software que você, bem simples, que você desenvolveu usando, por exemplo, uma ferramenta como o Delphi, só para mostrar uma telinha. O objetivo é mostrar isso para o usuário, seu cliente, para que o cliente possa olhar para aquele protótipo e analisar, dar sugestões, dizer o que ele quer, especificar os requisitos. Perfeito? Todos os envolvidos no processo interagem com esse protótipo. E esse feedback, então, é usado para aprovar ou sugerir alterações. Então temos aí as fases que compõem o modelo de prototipação. Você tem a comunicação, perfeito? Que é aquela fase de levantamento. Você faz um planejamento rápido, uma modelagem, constrói o protótipo, apresenta ao cliente, isso é entrega, ok? O cliente olha, analisa aquilo ali, vem novamente uma fase de comunicação, planejamento, modelagem. Percebam, é um ciclo, ok? E nesse ciclo o protótipo ele vai evoluindo. Vejam aí uma outra maneira de se ver o modelo de prototipação. Inicialmente é construído um protótipo rápido e apresentado ao cliente. O cliente, com base naquele protótipo, ele informa o que ele quer. Então, você anota essas necessidades do cliente e executa aí um tipo de cascata. Você faz análise, você faz projeto, você implementa, ok? Depois, tendo o protótipo, você apresenta ao seu usuário e repete novamente essa fase, né, de análise, projeto, implementação, e o protótipo vai evoluindo até o momento em que esse produto é descontinuado. Muito bem, alguns pontos positivos da prototipação. A prototipação, ela trabalha com etapas muito bem definidas. Os requisitos, ou seja, as necessidades do seu cliente, eles se tornam mais visuais, mais intuitivos. Por quê? Porque eles tomam o protótipo como base. Você apresenta o protótipo para o usuário e o usuário te dá um feedback do que ele necessita, com base no protótipo. Bem, e o modelo de prototipação, por causa desse feedback do usuário, atende muito bem os requisitos. Alguns pontos negativos: retrabalho. Às vezes você apresenta o protótipo para o seu usuário, para o seu cliente, e ele vai dizendo: não é bem isso que eu quero que você ajuste aqui, eu quero que você faça uma mudança. Isso é retrabalho. Retrabalho gera custos, ok? Então, geralmente, a prototipação ela tem um custo alto. Muito bem. Um outro modelo é o modelo em espiral. O modelo em espiral, ele une essa natureza iterativa da prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata. O que é isso? Na verdade, isso diz o seguinte, que o modelo em espiral também trabalha com a ideia de um ciclo que se repete. Vejamos, você começa o modelo espiral com a fase de comunicação, onde você chega no seu cliente, levanta o que precisa ser feito, levanta alguns requisitos iniciais, ok? Percebam ali na espiral, onde está escrito iniciar. É ali que começa a comunicação. A espiral vai rodando e você passa pela fase de planejamento. Você tem os requisitos, então agora você faz uma estimativa de prazos, de custos, define um cronograma, faz uma análise de risco para dizer se vale a pena continuar com aquele projeto ou parar naquele momento. Esse é um diferencial do modelo espiral, análise de riscos. Gravem isso, pessoal. Modelagem, que é a fase seguinte, onde você faz análise e projeto.
Em seguida, você faz a construção e a entrega. Com a entrega, você tem um produto e você pega um feedback do cliente. Aí reparem, vocês podem iniciar um novo ciclo na espiral e esse novo ciclo vai passar novamente por comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega e você pode executar várias voltas ao longo dessa espiral. Muito bem, esse modelo espiral, pessoal, ele é um modelo que na prática ele é bastante utilizado, tá? E tem bastante potencial para ser utilizado em desenvolvimento de software. Como características, nós podemos apontar que ele reúne características de outros modelos, ele acrescenta ainda análise de riscos e ele prevê ainda uma prototipação, correto? Você pode utilizar um protótipo aqui no modelo de espiral, tá bom? Pontos positivos é que ele tem etapas muito bem definidas. Ele combina o ciclo de vida clássico com um ciclo evolutivo de que o software vai crescendo, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E ele incorpora também uma análise de riscos. Lembrem-se, sempre que se fala qual modelo prevê uma análise de risco, lembrem-se, modelo espiral. E ponto negativo, alto custo, tá? Muito bem, e como sugestão fica aí a leitura do capítulo 4 do livro do Pressman. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.